Antes de orarmos, vamos tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e depois oraremos juntos. Você já passou uma noite sem dormir preocupado com algo? Já sentiu aquele aperto no peito quando pensa no futuro? A ansiedade é uma realidade humana, mas não precisa dominar nossa vida. Jesus disse em Mateus 6:34: Portanto, não se preocupem com o amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Hoje vamos descobrir como a Bíblia nos ensina a lidar com a ansiedade de uma forma prática e transformadora. A primeira coisa que precisamos entender é que a Bíblia não ignora a realidade da ansiedade. Filipenses 4:6-7 diz: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Você percebe algo importante aqui? Paulo não disse, não sintam ansiedade. Ele disse, não se deixem dominar por ela. A ansiedade é um sinal de alerta emocional. Mas quando ela se torna crônica, quando ela paralisa nossa fé, aí ela se torna um problema espiritual. A palavra inquietos no grego significa estar dividido em mente, como se estivéssemos sendo puxados para direções diferentes. Já se sentiu assim? A raiz da ansiedade geralmente está na ilusão de que precisamos controlar o futuro. Mas Isaías 46:10 nos lembra que Deus, desde o princípio, anuncia o fim, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Ele diz: O meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Pense comigo. Se Deus já viu o final da sua história e está trabalhando ativamente para o seu bem, por que você carrega o peso de tentar controlar coisas que estão além do seu alcance? Você já parou para pensar quantas das suas preocupações do ano passado realmente se tornaram realidade? A maioria das coisas que tememos nunca acontece. Em Mateus 6:26, Jesus nos diz: Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus não está dizendo para sermos irresponsáveis. Ele está dizendo para não vivermos atormentados pela ansiedade. As aves trabalham, elas procuram alimento, constroem ninhos, mas elas não ficam acordadas à noite, preocupadas se haverá comida amanhã. Você consegue confiar que o Deus que cuida dos pássaros não vai deixar você desamparado? O problema não é o planejamento, é a preocupação que rouba nossa paz e nossa fé. Em Mateus 14, Pedro estava caminhando sobre as águas em direção a Jesus. Enquanto manteve os olhos fixos em Jesus, ele fez o impossível. Mas o versículo 30 diz: Mas vendo o vento forte, teve medo, e começando a ir ao fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. A ansiedade de Pedro não foi causada pelo vento. O vento já estava lá quando ele começou a caminhar. A ansiedade veio quando ele tirou os olhos de Jesus e focou nas circunstâncias ameaçadoras. Onde estão seus olhos neste momento? No problema ou naquele que pode resolver o problema? A ansiedade sempre aumenta quando focamos mais nas circunstâncias do que no caráter de Deus. Existe uma diferença importante entre cuidado responsável e ansiedade destrutiva. Paulo diz em 2 Coríntios 11:28 que tinha sobre si o cuidado de todas as igrejas. A palavra cuidado aqui é diferente da palavra ansiedade, em Filipenses 4:6. O cuidado responsável nos leva à ação, à oração, ao planejamento sábio. A ansiedade destrutiva nos paralisa, nos rouba o sono, nos faz tomar decisões baseadas no medo. Você consegue identificar a diferença na sua vida? Uma preocupação saudável te leva a buscar solução e entregar a Deus. A ansiedade tóxica te faz ruminar o problema sem parar, criando cenários catastróficos que podem nem existir. Mas e quando as preocupações são reais? E quando há motivos concretos para se preocupar
Saúde, trabalho, relacionamentos, finanças? Salmo 55:22 nos orienta: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A palavra entregar significa literalmente atirar sobre. Como você se sente quando está carregando uma mochila muito pesada e finalmente pode tirá-las das costas? Deus está dizendo: atira essas preocupações sobre mim, porque eu me importo com você. Ele não promete que não haverá desafios, mas promete que não enfrentaremos sozinhos. Você tem experimentado essa entrega prática na sua vida? Vamos orar. Querido Deus, meu Pai Celestial, venho diante de Ti nesta manhã carregando preocupações que têm pesado no meu coração. Obrigado porque posso vir à Tua presença exatamente como estou, com minhas ansiedades, meus medos, minhas incertezas sobre o futuro. Senhor, reconheço que muitas vezes tenho tentado carregar pesos que não foram feitos para meus ombros. Tenho tentado controlar situações que estão completamente fora do meu alcance. Perdoa-me por viver como se eu fosse responsável por orquestrar os detalhes da minha vida, quando na verdade essa é uma responsabilidade que só Tu podes carregar. Jesus, obrigado pelo exemplo que nos deste de confiança no Pai, mesmo diante das maiores incertezas. Tu sabias que irias para a cruz, mas não vivias atormentado por essa realidade. Ensina-me a ter a mesma serenidade, a mesma entrega, a mesma confiança na soberania do Pai sobre minha vida. Pai, peço que me perdoes pelas noites que passei sem dormir, ruminando problemas em vez de descansar na certeza de que Tu estás no controle. Perdoa-me pelas vezes que minha ansiedade fez com que eu tomasse decisões baseadas no medo, em vez de buscar Tua orientação. Perdoa-me por permitir que a preocupação roubasse minha paz e minha alegria. Espírito Santo, ajuda-me a entregar a Ti cada uma das minhas preocupações específicas. Esta manhã, entrego a Ti minhas preocupações com o trabalho. Tu conheces cada detalhe da minha situação profissional e peço que me dês sabedoria para fazer minha parte e descanso para deixar o resultado em Tuas mãos. Que eu seja diligente sem ser ansioso. Senhor, entrego a Ti também minhas preocupações com relacionamentos. Tu sabes como meu coração se preocupa com as pessoas que amo. Peço que protejas aqueles por quem intercedo, mas ajuda-me a não carregar responsabilidades que são Tuas. Ensina-me a amar sem controlar, a me importar sem me desesperar. Pai, entrego a Ti minhas preocupações financeiras. Tu prometes suprir todas as minhas necessidades segundo as Tuas riquezas. Perdoa-me quando ajo como se minha segurança dependesse apenas do que vejo na conta bancária. Ajuda-me a ser sábio com recursos, mas não idólatra com dinheiro. Que minha confiança esteja em Ti, não em bens materiais. Jesus, entrego a Ti minhas preocupações com saúde, minha e da minha família. Tu és o Deus que sara, mas também o Deus que sustenta em toda circunstância. Peço por cura onde for Tua vontade, mas acima de tudo, peço por paz e confiança no Teu amor, independentemente das circunstâncias que eu ou meus entes queridos enfrentemos. Senhor, entrego a Ti minhas preocupações sobre o futuro. Reconheço que não sei o que o amanhã reserva, mas sei quem tem o amanhã em Suas mãos. Ajuda-me a viver um dia de cada vez, sendo fiel no presente sem ficar atormentado sobre o futuro. Que eu possa planejar sabiamente, sem viver ansiosamente. Espírito Santo, peço que substituas minha ansiedade pela Tua paz. Que quando os pensamentos preocupantes vierem, eu lembre imediatamente de correr para Ti em oração. Ensina-me a fazer da oração minha primeira reação, não minha última alternativa quando tudo mais falha. Pai, obrigado porque prometes que posso lançar sobre Ti toda a minha ansiedade, porque Tu cuidas de mim. Obrigado porque Teu amor por mim não depende da minha capacidade de resolver problemas. Obrigado porque posso descansar no fato de que Tu és bom, Tu és sábio e Tu estás trabalhando todas as coisas para o meu bem.
Jesus, peço que uses até mesmo minhas experiências com ansiedade para me aproximar mais de Ti. Que cada momento de preocupação se torne uma oportunidade de exercitar minha fé, de praticar a entrega, de experimentar Tua fidelidade de uma forma mais profunda. Senhor, intercedo também por todos aqueles que lutam contra a ansiedade, depressão e preocupações constantes. Há tantas pessoas carregando fardos pesados demais para seus corações. Que cada um possa encontrar em Ti o descanso que só Tu podes dar. Que experimentem Tua paz, que excede todo entendimento. Pai, que esta oração não seja apenas um momento de alívio temporário, mas o início de um novo padrão na minha vida. Que eu aprenda a viver na postura de entrega contínua, de confiança diária, de paz sobrenatural mesmo em meio às tempestades da vida. Obrigado porque posso sair desta oração sabendo que não preciso carregar esses fardos sozinho. Obrigado porque Tu és o Deus que cuida de mim melhor do que eu mesmo poderia me cuidar. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe seu dia e que você tenha a plena certeza de que Deus cuida de cada detalhe do seu futuro. Se precisar de uma oração em especial, sinta-se livre para compartilhar nos comentários. Que a graça e a paz de Jesus o acompanhe todos os dias de sua vida.